num dado momento, olha, vai ser um veículo aéreo autônomo. A pergunta seguinte era carga ou gente? Pelo mundo começa em 2026. Então, a gente já tem alguns carros voadores andando pelo mundo no ano que vem. Aqui em São Paulo, eu acredito que 2028. Estamos tão perto assim já? Uau. 2028. O investidor brasileiro é muito conservador. Ele pede muito mais do que deveria pedir para uma startup. A gente, às vezes, tem sonhos de coisas muito diferentes, né? Siga em frente para poder fazer. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Yup Talks, o podcast onde você se atualiza sobre tudo o que acontece no mercado de tecnologia B2B brasileiro e também conhece histórias de pessoas incríveis aqui e no mundo. Eu sou o Thiago Alves, host aqui já pela terceira temporada do Yup Talks, trazendo aqui para vocês, ao meu lado também, Douglas, CEO da UpChat e quem oferece Yup Talks. Seja bem-vindo, Douglas. Obrigado, Thiago. Obrigado, audiência. Bora para mais um episódio do Yup Talks. Vamos lá, que o tópico é muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar. Quem não gosta de falar de carro voador? Começa por aí. Muitos. Né? Será que vamos falar de Jetsons aqui? Mas... Eu tenho uma história de Jetson, né? Antes de entrar lá, queria lembrar você que a sua participação é muito importante. Comente de onde está assistindo, a cidade, o bairro, o estado. Traz seu ponto de vista. Depois, mesmo o episódio sendo gravado, a gente entra e acaba assistindo e comentando com vocês aí também durante a nossa revisão desse episódio. Então é muito legal ter essa participação de vocês. E não se esqueçam, de se inscrever e de ligar o sininho aí para estar sempre recebendo as notificações do nosso canal. Chega de falar da gente, deixa eu apresentar para vocês oficialmente o nosso convidado de hoje. Primeiramente, seja muito bem-vindo, Sandro Valério, Yup Talks. Obrigado, é um prazer participar aqui hoje com vocês. Muito bom, vou apresentar formalmente o Sandro para vocês, ele que hoje é sócio da Pulso Investimentos e Startups, né, que já investiram mais de 240 milhões em mais de 33 startups, são 20 anos de experiência no setor de inovação e investimentos, ele que já trabalhou na Embraer por mais de 10 anos, né, e liderou várias iniciativas, inclusive a do carro voador, o eVTOL, é assim que vocês falam? eVTOL? O que quer dizer eVTOL? Electric Takeoff and Land Aircraft. Uau, chique. Nossa, gourmet. Não os meus dronezinhos que eu vou lá, é outra coisa. Ele que fez parcerias, né, com várias empresas, entre elas a Uber Elevate, cofundou a Embraer X, né, e ele lá já esteve participando de outras atividades. Ele também, na sua carreira, já fundou e vendeu, né, empresas de Venture Capital, a própria Hedge e a Salt, estruturou mais de 14 fundos corporativos, né. Uau. Dentre a Embraer, uma das empresas, mas já passou pelas lojas Renner, Suzano, DASA e Natura, PhD pelo ITA, engenheiro pela Poli de São Paulo, professor convidado pela Fundação Dom Cabral e conselheiro de empresas. Seja muito bem-vindo, Sandro. Obrigado. Parabéns, né, pela experiência, pela jornada. E vamos falar, que eu acho que é a pergunta que você mais responde, né, cara? Quando é que a gente vai entrar num carro e fugir desse trânsito maluco pelos ares? Aqui em São Paulo, eu acredito que 2028. Estamos tão perto assim já? Uau. 2028. Caramba. Como táxi, né? Como táxi. Como táxi, Provavelmente tá? O serviço vai começar como... Né, Como táxi. A gente vai aqui em 2028. Pelo mundo começa em 2026. Então a gente já tem alguns carros voadores andando pelo mundo no ano que vem. Eu sigo uma empresa no Instagram, agora eu não vou lembrar de cabeça o nome, mas eu acho que tem até a ver com Jetson Aero, alguma coisa assim. Que o cara criou mini drones gigantes, que ele leva uma pessoa e ele tá fazendo vários testes. E é muito legal ver o protótipo do cara fazendo, porque o cara basicamente falou assim, eu peguei um drone, eu fui fazendo maior, de repente eu falei, carrega o meu peso, eu fui levando. E agora, até recentemente, eu achei muito interessante que ele falou, olha, eu nunca tive autorização para testar fora de áreas que não tivessem água, porque o negócio ele podia voar, se cair na água, né? Não cair em cima de ninguém. E agora eles desenvolveram um sistema de paraquedas que permitiram que eles possam voar em lands, né, em terras. Então agora começou o teste sobre as terras. Eu nem sei se é o mesmo conceito, né, do eVTOL, assim, mas... O conceito mas o design é muito diferente. O design é muito diferente. Tem um parecido com esse que é um chinês, que é o Ehang. Então o Ehang é muito parecido com esse, ele é um drone, um dronão. Tá? Só que ele tem um problema, né? As pás ficam embaixo, as hélices. E não tem proteção. Ou seja, não de pegar ali já era. Já era, né? Então, assim, isso precisa ser resolvido. Eles já estão voando, tem um bom tempo lá na China.
Mas que na China tem pouca gente também, né? Se pousar em alguém ali, quase não vai encontrar ninguém embaixo, né? Mas, por exemplo, a plataforma lá na Embraer, quando estavam desenvolvendo isso, a ideia sempre foi um veículo autônomo, acredito eu, que não dependa de um piloto. Sim. Que onde eu entro, coloco o endereço para qual eu vou, eu já tenho isso mais ou menos acertado antes, e ele me leva de um L ponto para um L ponto, por exemplo. Isso que você está trazendo aí, ele leva exatamente isso, né, com um táxi. Tá. Com um táxi, né? O que a gente vai ter ali a partir de 2035, que desse não vai mais precisar ser de L ponto para L ponto. Mas lá na frente, né? Por enquanto precisa ser. Então, eu até costumo chamar de metrô aéreo. Ele está mais para o metrô aéreo por quê? Porque as linhas são fixas. Certo. Que é o único jeito de viabilizar o controle de tráfego aéreo. Que você não tem hoje ainda tecnologia suficiente para ter um controle de tráfego aéreo desse tamanho. Tá? Né? Com vários veículos desses. Aliás, você já deve ter visto isso, vou sugerir para a nossa audiência. Tem um app de celular que é um joguinho, mas que é muito legal para a gente pensar em carro autônomo, pensar na questão do eVTOL, de tráfego aéreo, chama Does Not Commute. Já viu isso aí? Does Not Commute. O que é esse joguinho? Você tem que pegar vários carros e levar do ponto A para o B. Só que você faz carro por carro, e no final de cada fase você dá um play, vai todo mundo ao mesmo tempo. Aí você vê o tamanho do acidente que você causa ali na cidade. Por que é legal? Por que eu estou incentivando o pessoal a fazer isso? Porque aí a gente começa a pensar a dificuldade que é quando a gente começar a ter um mix entre carros autônomos, carros que ainda são normais, digamos assim, tráfego aéreo e tudo, porque sempre vai ter um fator de imprevisibilidade, né? Quando você tiver uma pessoa voando na mão, não for o computador controlando tudo, você ainda vai ter que pensar dessa forma. E é maluco pensar que a gente está vivendo nessa época agora, né? Esse dia eu vi uma das primeiras entregas do Brasil por drone, o pessoal entregando pizza já por drone, e que já foi cancelado, inclusive, o serviço por uma regulação da ANAC, né? Porque não tem como garantir ainda que a rota que o drone faz para entregar a pizza não passa em cima da cabeça de ninguém. Isso daí é interessante, porque quando a gente criou o carro voador, ele nasceu em cima de uma visão. Né? Depois eu posso contar até a história que chegou até a visão, mas a visão a gente chamava de internet 3D. Que era como se fosse o mundo inteiro, né, na terra, na água e no espaço, com pequenos espaços controlados, e você navegaria naqueles pequenos espaços controlados. Então isso daí é o que viabiliza, por exemplo, você ter o drone, você ter o carro voador, você ter o avião, você ter o helicóptero, e cada um conseguiria saber o seu espaço ali de maneira autônoma. Isso é uma visão, não tem tecnologia para isso ainda hoje. Né? A gente não chegou lá. O que segura isso hoje, na verdade, é a conectividade. O dia que a gente tiver bastante conectividade, vai dar para ter isso. Tá? Por exemplo, eu sempre imaginei o carro voador como literalmente sendo um carro, que você decolava, abria as asinhas, sabe, Jaspion? Tipo assim, decolava, e depois você ia pousar e você continuava andando como carro. Mas, aparentemente, quase nenhuma indústria foi nessa linha, né? Não. O carro voador, ele é uma mistura de helicóptero com avião com drone. Né? Essa é a melhor explicação que eu consigo dizer. Eu tava aqui puxando aqui pelo chat GPT aqui. É isso daqui? A imagem do eVTOL? O eVTOL? Esse não é o da Embraer, não. mas é isso daí. É esse aqui? É desse jeito. Até para o pessoal ter essa dúvida. É desse aqui, jeito. Ele tem... Porque como que ele é desenhado, aqui trazendo o da Embraer, né? Ele é desenhado com a segurança de um avião, ou seja, tem redundância. Helicóptero não tem redundância, ele tem redundância de motores, né? São vários motores, então, e ele tem os motores de um drone, que é a parte elétrica de um drone, e o tamanho de um helicóptero. Então ele é uma mistura dos três. Né? Já existe sim, né? Tinha uma empresa que chamava Terra Fúgia, que você saía tirava o aviãozinho da sua garagem, ele abria a porta, desdobrava a asa e saía voando, né, numa pista de aviação. Agora eu achei. Se for esse daqui que eu pedi aqui, é esse daí. Da Embraer, Esse aí. Esse aqui, né? Gente, só para vocês. Eu acho que a indústria de drone evoluiu demais, né? Eu gosto, né? O pessoal que me acompanha no Instagram sabe aí minha maior fraqueza financeira se chama drone. Toda vez que lança um, eu compro um. E na minha casa, então, eu já nem sei como eu consigo voar com tanto drone, né? Minha noiva esses dias viu e falou, mas você só tem 2 mãos, como é que você consegue ter 6 drones, entendeu? Então, cada um tem um propósito diferente aqui. Mas se eu pego um drone de hoje, 2025, com um drone lá de 2018, é absurda a evolução. Sim. É absurdo. O nível de estabilidade, de programação, de conectividade,
E de tudo, né? Até o drone se perde e volta sozinho, mas se volta sozinho, desviando de obstáculo, aprende o mesmo caminho que ele foi. Então, esse dia eu fiz um teste que eu achei maluco. Eu saí de dentro de uma garagem, onde eu não tinha sinal de GPS, tecnicamente, e fiz todo o caminho, e de propósito eu desliguei o controle, para ver até onde que ele ia voltar. E, cara, ele voltou até onde ele chegava com o GPS, a partir do momento que ele perdeu o GPS, ele voltou por memória, ou seja, exatamente o caminho que ele tinha feito. Então ele aprendeu, se eu passei por aqui e não tinha obstáculo, eu consigo voltar por aqui. Foi a primeira vez que eu testei essa função, que inclusive, né, você tem que ter um pouquinho de, como eu posso dizer assim, tem que ter frieza, porque dá um medo, né? Dá, lógico. Você desliga, mas já era meu investimento. Foi pro beleléu aí. Eu acho que o conceito vai estar muito próximo disso, né? Sim, o conceito é esse. A grande diferença é que como vão ter pessoas dentro. Não pode errar, né? Então vão ser muitos anos de coleta de dados antes de liberar, de ser aprovado pelos órgãos certificadores. Qual é a principal vantagem versus o helicóptero, além do tamanho, provavelmente não consumo de gasolina, não requer um piloto, né? Não vai requerer um piloto, e o consumo é a grande diferença. Ele consome, no mínimo, 1/3 do helicóptero. 1/3? No mínimo. Muito menos. É muita diferença. Só que autonomia, em termos de... 100 km, ele é urbano. Porque o helicóptero também, dependendo do modelo, os mais urbanos são 100, 200 km também. Alguns são né? urbanos, outros são tem uma distância maior, né? Caramba, não, é maluco imaginar isso, né? E como é que foi trazer essa ideia lá da Embraer? Em que momento você sentou na mesa e você foi o cara doido de falar, vamos fazer um carro voador? Não só isso também, né? Que a gente estava falando de corporação, né? Tudo você passa por várias aprovações, imagina assim, uma companhia também. Como é que foi? Fala assim, e aí? Não, pode seguir com esse projeto. Foi um brainstorming? Não, demorou para chegar lá, né? Isso foi, a gente assim, eu ganhei como que chama, um mandato, que eu tinha que levar para a Embraer um negócio chamado inovação disruptiva, isso em 2016. Na verdade, eu que provoquei para ganhar o mandato, eles me deram o mandato. A diretoria aprovou, falou, você tem um orçamento aqui, você tem que trazer alguma coisa. Uma inovação. Inventa aí. Né? E a primeira coisa que eu fiz foi montar um time. Então, se pegar tudo que aconteceu, né? Antes de tudo foi montar um time. Falar assim, poxa, eu preciso ir para o desconhecido. Como que eu vou para o desconhecido? Tinha um time aqui no Brasil muito bom. Todos eles hoje são diretores. Uau! Todos. Tá? Tem gente no Nubank, gente na Blue Orange, né? Então, assim... Bem qualificado. Isso. E lá nos Estados Unidos, eu consegui pegar uma pessoa que era ex-diretor da Intel Capital. E ele estava de sabático. Aí ele ficou comigo. No sabático você conseguiu fazer? Eu peguei o cara no sabático, né? Uau! E peguei ele no sabático. A esposa do cara não gostou. Nossa, só a esposa que não gostou. Peguei um cara que estava fazendo MBA em Stanford. E um outro um outro formado em Harvard que estava querendo fazer MBA em Stanford. Esse foi o time que a gente montou. Bem desqualificado. E com esse time, e além disso também a gente contratou um antropólogo de Stanford. Meu Deus. Com esse time a gente saiu são duas grandes frentes. A primeira grande frente foi onde que tem ameaça e oportunidade para a Embraer nesse mundo de tecnologia. A gente foi entender. A gente viu Hyperloop, a gente viu foguete, a gente viu tudo que você imagina. Né? E o outro lado, a gente estava procurando entender o seguinte, no lado do antropólogo, e tinha uma UX no Brasil. Como vai se comportar o passageiro do futuro? Então a gente procurou entender essas duas coisas. Isso daí durou uns 5 meses, mais ou menos. Tá? Nos 5 meses, quando a gente cruzou os dois, apareceu o carro voador no meio. Tá? Claro que assim, a gente bastante influenciado, no Vale do Silício ele nasceu lá no Vale do Silício, né? No Vale do Silício começava a nascer o carro voador, então a gente tinha uma empresa do Google tentando fazer, que não deu certo. Tinha uma empresa que é a grande concorrente da Embraer, que é a Joby, que deu muito certo. Tá? A Joby, inclusive, hoje investida pela Toyota. Tá? E tinha mais algumas pequenininhas lá e tinha o Ehang na China. E a gente começou nesse ínterim. Quando que a gente pegou mesmo uma impulsão? Né? Porque no começo, como eu te falei, a gente criou aquela visão de que o mundo era um transporte 3D.
Aí a gente falou o seguinte, eu tenho que colocar um produto da Embraer em algum lugar aí. Que produto que é esse? Certo. Tá, e aí a gente foi pensando, num dado momento, olha, vai ser um veículo aéreo autônomo. A pergunta seguinte era carga ou gente? Essa era a pergunta seguinte. E aí a gente encontrou o Uber. Né? A gente encontrou o Uber, começamos a conversar com o Uber e o Uber estava criando uma visão a respeito do futuro do carro voador. Aí ele chamou a gente para participar dessa visão. Isso chamava Uber Elevate Ecosystem. Tá, o que era o Uber Elevate Ecosystem? Era uma formação de um futuro onde que os carros voadores pudessem existir. Então você tinha o Uber na ponta fazendo toda a parte de táxi, né? Tinha os operadores, tinha os fabricantes, o pessoal de veículos elétricos, o pessoal de imobiliário, né, dos vertiports, e o pessoal da cadeia de valor. Então a gente estava criando o ecossistema. E isso aí o ecossistema foi lançado em abril de 2017. A gente apresentou para o mundo o ecossistema. Foi um evento em Dallas, né? Então assim, indo muito rápido, a história do 0 até o 1 foi isso, né? Ali a gente teve, em abril a gente estava começando a ter conceito do produto e conceito do negócio. Mas isso em parceria foi a Embraer junto com o Uber? A Embraer, Uber e mais umas 20, 30 empresas. Uau! Era um ecossistema, então era uma parceria non-binding, né? Sim. Ninguém estava comprando de ninguém, era todo mundo ali comprometido em criar esse futuro. Uau! Tá. E aí, hoje já existem protótipos, assim, por exemplo, eu sei que já fazem 5 anos, né, que você deixou, mas já tem protótipo, assim? Tem. O protótipo da Embraer ficou pronto esse ano, do ano passado para esse ano, foi apresentado na feira de Le Bourget, alguns meses atrás, e eu acredito que deve voar logo. Não fez o primeiro voo ainda não, mas deve voar logo. E todos esses voos, então, hoje tem que ser em cima de L pontos, certo? Não, hoje não. Como é que funciona? Então, como vai ser no futuro? Né? No futuro, vão ter os chamados vertiports. Tá? Que não necessariamente são L pontos. Por quê? Porque o L pontos demora muito para subir. Agora, trazendo um pouco da usabilidade. Você pega um Uber ou pega um aplicativo qualquer. Aí você quer ir para o aeroporto. Aí o aplicativo deixa aqui na frente desse prédio. Aí ele fica lá na portaria preso para poder subir para o heliponto. Não pode acontecer isso, tá? Não pode acontecer. Então os vertiports eles são preparados para o fluxo de pessoas. Então a gente vai ter vertiports aqui em São Paulo. Se a gente pensar... Eu comecei a imaginar o vertiport como deve ser. Deve ser um super heliponto lá em cima com um elevador que você vai... Uau! Com elevador e também com... Em alguns lugares dá para fazer ele menor, o carro deixa já no andar de baixo, né? Porque eu acredito que o carro voador, né, o eVTOL, tem a capacidade até de pousar em pontos, porque antes o helicóptero era meio inacessível, mais perigoso, talvez pelo risco, até pela questão do barulho, né? Acho que também deve ter a questão de ruído aí. Eu esqueci de falar, o ruído dele em grandes cidades, que nem São Paulo, vai ser imperceptível, a gente não vai ouvir ele passando. Ele foi desenhado para isso. Eu tenho um drone que se eu levantar aqui, ó, nessa sala a gente não escuta direito. Assim. É impressionante como está evoluindo a tecnologia, até do ruído. A forma como a hélice está sendo colocada no drone já faz com que o ruído dele seja diferente. Impressionante, assim, como falando. E aí, em seu momento, tudo dando certo lá com o carro elétrico, na Embraer, etc e tal, em que momento veio esse insight de focar em startup, de inovação, de ir para um fundo de investimento? Isso aí estava, vamos lá, trazendo um pouquinho da carreira, 16, 17 eu estava fazendo a criação do carro voador e a criação da Embraer X, porque a Embraer X foi o que a gente falou assim, olha, para um projeto desse conseguir sobreviver dentro da empresa tem que ter proteção. Então a Embraer X é uma empresa que protege. Que protege esse tipo de inovação. Né? Então ele nasceu dentro da Embraer X. Eu fui convidado para assumir uma diretoria de estratégia de inovação no Brasil. Certo. Aí eu assumi. Então foi o momento que eu saí do carro voador e vim para o Brasil. No Brasil, eu assumi a estratégia de inovação significava o portfólio de inovação da Embraer, interno, mais os fundos de investimento. A Embraer tinha 2 fundos de investimento na época. Tinha um no Brasil, que chamava FIP Aeroespacial, e tinha um nos Estados Unidos, que fui eu que criei, que era o Catapult Ventures. Eu criei quando estava lá, que foi mais uma das coisas junto, né,
com a Embraer X. Então eu passei a gerenciar e gostar muito desse mundo. Agora eu vinha conversando ali fora, quanto que eu gostei de verdade disso? São os 2 anos do Vale do Silício que fizeram essa mudança em mim. Eu comecei a gostar demais da parte de investimento em startup, de acompanhar startups, de ver o crescimento e etc. Né? Então eu fiquei ali mais 2 anos dentro da Embraer, mas já sabia que já estava de saída. Né? Já não fazia, depois daquele tempo que eu passei no Vale do Silício, já não fazia mais sentido para mim ficar dentro de empresa. Aí eu saí e comecei a trabalhar, a criar modelos de negócio em torno de Corporate Venture Capital. Né? E é um mundo, é bem diferente quando você olha de dentro, né? Você está dentro de uma empresa e você está vendo, e quando você está fora ali, o Venture Capital, ele é um mercado bacana, mas ao mesmo tempo que ele traz muito risco também, né? Porque o investimento em startup ainda é um investimento, digamos assim, por não é à toa que chama de Venture Capital, né? Not Secure Capital. Como é que foi migrar para essa questão? Tinha aversão a risco antes, não? Olha, eu fui tirando a versão a risco. Você por falar 10 anos atrás eu tinha, mas conforme eu fui vivenciando o risco, né, eu fui tirando. Mas mesmo assim, eu só invisto a partir de seed, que é quando o risco começa a ficar menor. Eu, por exemplo, não entro em startup de fase anjo, que é o PowerPoint, né? Sim. E não entro no pré-seed. Eu não entro. Ali realmente é um lugar que eu nem sei avaliar direito. Que é onde que realmente a gente tem risco de retorno muito, muito alto, né? Exato, na verdade eu estava, né, em outro episódio eu tinha até comentado, né, que como a gente teve amadurecimento também até da questão do próprio investidor, né? Que teve aquele momento muito de moda mesmo, que todo mundo estava investindo alto, imaginando que todas essas empresas, startups tecnológicas iriam, né, ter um hype gigantesco, e depois viram que não foi bem assim, né? Que a gente já viveu há 2 anos atrás, foi um monte de layoff aí no Brasil, exatamente por conta disso, para meio que igualar a situação financeira da companhia. Então hoje eu acho que eu vejo, né, a questão até mesmo de investir, do próprio investidor, o olhar do investidor e também da pessoa que está criando a companhia startup, de amadurecimento. Hoje, tanto o investidor hoje ele sabe apresentar e fazer seu pitch de uma forma muito mais qualificada, e o investidor também, ele pede muito mais dados para essa companhia para fazer o aporte para dentro dessa companhia. Olha, há controvérsias. Há controvérsias? Há controvérsias porque, assim, eu aprendi esse mundo no Vale do Silício. Certo. Tá? Então, assim, a controvérsia que eu acho que é o seguinte: o investidor brasileiro é muito conservador. Ele é muito conservador. Então, ele pede muito mais do que deveria pedir para uma startup. Muito mais. O americano assina mais o cheque? Assina mais o cheque. Ele assina mais o cheque. O americano quer saber o seguinte, né? E isso foi a minha escola lá. Quem é você? Em quem que eu estou investindo? É a pessoa. Em quem que eu estou investindo? Deixa eu ver, então, deixa eu ver se o teu negócio para em pé. Parou em pé? Então tá bom. Então eu vou fazer um investimento. Aí tem a negociação, etc. e tal. Mas não tem, por exemplo, esse escrutínio que a gente tem aqui, você pegar uma startup seed e você pedir um DRE para uma startup seed. Um DRE de startup seed é tudo mentira, não existe. Exato. Não existe. Nossa, falou tudo. Tá bom? Falou tudo. E é sempre assim, ó, o DRE de startup seed, aqui do Brasil. Esse ano tá um sufoco. Ano que vem melhora, mas no terceiro ano vai ser exponencial. Todos são iguais. Sim. Todos são iguais. Né? Então, por isso que eu te digo, essa é um pouco da diferença daqui para lá. Né? Eu, quando faço meus investimentos, eu procuro não exagerar nos econômicos. Né? Eu trabalho bem o valuation para conseguir pagar um valor que vale a pena. E trabalho muito na equipe e muito no negócio. Entender o negócio. Você acredita no smart money? Aqueles investimentos onde você traz sua inteligência, seu networking, etc e tal, não necessariamente o capital? Eu invisto por empresas, né? Tá? Então, que é o Corporate Venture Capital. O Corporate Venture Capital ele é baseado em smart money. Né? Ou seja, ele deveria ser. Ele deveria ser. Por que eu trago isso? Porque, na teoria, um Corporate Venture Capital, de um lado você tem a empresa cheia de recursos, do outro lado você tem a startup cheia de tecnologia. Então a startup coloca a tecnologia para a empresa entrega recursos para a startup. Entrega, por exemplo, canal de vendas, rede de fornecedores, P&D e etc.
Na minha experiência, isso acontece em 30% das vezes. Assim como o investimento está certo em 40%, 50% das vezes. Né? Então, ele acontece não 100%. E por quê? Porque é difícil. É difícil você pegar uma startup que vai trabalhar com uma empresa e é aquela pessoa daquela área que está acostumado lá com o salário no final do mês. Trabalhar com um empreendedor que está vendendo almoço para pagar janta, entendeu? Sabe? É muita diferença de cultura, de jeito, de importância, né? Você acha que teve uma... Eu pelo menos penso assim, eu acho que a gente deu uma normalizada no nome startup e qualquer coisa virou startup. Porque antes, no passado, antes de a gente ter esse nome, né, chique, fancy, tinha bons negócios, né? Você tinha um negócio, eu montei uma pequena empresa, pô, eu sou empreendedor, também. Startup é uma forma de querer rotular já de que eu tenho um negócio disruptivo, sendo que nem tudo é uma startup, né? Você não acha que também o mercado de venture capital começou a fazer um pouquinho mais de vista detalhada, né? Porque antes, qualquer coisa, tá aqui, toma, vamos investir, uma startup. Porque o Brasil foi abarroteado com startups nos últimos anos, e a gente sabe que algumas morreram na mesma velocidade que nasceram. Você lembra os patinetes aqui em São Paulo, que foi, entendeu? E de repente, em questões de semanas, por causa de uma regulação da prefeitura, você perdeu um negócio bilionário. Então também quem investiu ali, né, fechou a porta. Então, você acha que também a gente precisa começar a olhar para uma defesa real do que é o conceito de startup? Olha, o conceito de startup, ele foi inventado por um cara que chama Steve Blank. Tá? É um professor lá de Stanford. Como eu sou professor, eu entendo essas coisas, né? Então, ele falava que startup é um negócio escalável, repetitivo e escalável. Era isso. Então, que você consegue escalar e crescer muito bem o negócio. Então, e ele diferenciava da padaria, que é um negócio fixo, que você não consegue escalar. Então, a diferença é essa, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente exagerou nos investimentos em 21 e 22. Eu acho que tem alguns investimentos que estão acontecendo agora, estão exagerando o valuation de novo. Voltaram a exagerar, Começou, você acha? já tem alguns acontecendo exagerando. Então caiu por terra que eu estava imaginando desse amadurecimento, né? Não, começou a acontecer. Eu tenho visto rodadas Série A e Série B de 200, 300 milhões de valuation. Uau. Eu tenho visto isso. Então isso já chama a atenção da gente. Né? Mas, por exemplo, o meu mercado, o mercado imobiliário, padeceu com várias startups que tiveram valuations astronômicos e que, no final das contas, quebraram, não valem nenhum dólar. E que talvez procuraram a culpa no fundador, nisso, naquilo, mas, na verdade, não, sendo bem honesto, tipo, os investidores têm culpa também. Muita gente que botou dinheiro e falou, esse negócio vale tanto, em seu momento traz. Exatamente, porque já se cria o valuation ali, né? Muito fácil, digamos assim, só o fundador virar tecnicamente o boi de piranha nesse sentido e falar, que não deu certo, ele não executou a visão dele. Então, peraí, por mais que a gente invista em pessoas, eu acho que nenhuma empresa vai colocar milhões num negócio e você não ter as devidas travas, proteções, etc e tal. Então, o mundo do valuation mesmo é um mundo fora do comum, né? Tipo, o valuation é quanto eu acho que você vale, não necessariamente o quanto você vale. É quanto eu acho, né? E o que é muito interessante, que o que eu percebo no mundo do valuation é que ele é oferta e procura. Então, assim, quantas pessoas querem investir na tua startup? Então, você sobe o seu valuation. Exato. Por quê? Porque, de novo, o DRE não vale nada. Sim. Né? No início nunca vale. Somente no Brasil. Então, ele é oferta e procura. E foi por isso que a gente viu valuations estrondosos em 2020, 21 e 22. Que tinha muito dinheiro no mercado que estava vindo do excesso de liquidez e pouca startup para receber o dinheiro. E aí saíram investimentos. Eu cheguei a ver startups que recebendo 3 investimentos em um ano, 3 rodadas em um ano. Uau. Sendo que o saudável é 18 a 24 meses por rodada. Né? Você sabe que eu não sei onde eu vi, que no futuro, uma em cada 3 startups vai ser chinesa. Com certeza. Pelo tamanho do mercado e pelo tamanho da inovação que está lá. E é um mercado que está tão longe da gente que a gente não acompanha igual a gente acompanha Estados Unidos, Europa, né? E que o cara falando que a gente vai passar a fazer cada vez mais valuation, inclusive até em moeda chinesa, né? Do que necessariamente aqui em dólar. Cada vez mais eu vejo que a gente precisa ir para a China. Precisa marcar uma viagem para a China. Porque todo mundo que está voltando de lá volta com uma percepção, fala assim, você não sabe o que é. A realidade lá é a realidade de cá.
Você vê que parece outro país, é outro lugar, outro momento. Lá é um futuro que a gente não consegue prever. Exato. A gente não consegue imaginar. E não foi uma, E já não tá foram lá o duas, futuro, foram né? algumas pessoas Eu que me falaram nunca fui na sobre China, isso. mas... Eu também não, é uma viagem que eu quero Mas eu fazer. tô ouvindo bastante sobre esse assunto. Que vai lá e vê como é que tá as coisas acontecendo lá. Você sabe que tinha uma época que era até a tua visão. Tinha uma época que a gente falava que startup era unicórnio, né? Por que é unicórnio? Porque o unicórnio vale muito, porque o unicórnio é um animal que não existe, então eu dou o preço que eu quiser nele. E a pandemia mostrou que startup tem que ser igual um camelo, né? Tem que aguentar longos tempos sem beber água, sem recursos, ser resiliente, durar, passar por tempos difíceis, né? Para efetivamente... Você acha que esse conceito do unicórnio também não trouxe uma, digamos assim, uma overvaluation aí para startups? Trouxe muito porque, especialmente em Venture Capital, né, o sucesso das casas de VC que abriram ali em 2017, 2018, era conseguir unicórnios. Né, e nenhuma conseguiu, do que eu tenho notícia, dessas de 17, 18 até agora. Conseguiram bons valuations e tal, né, mas com unicórnio não conseguiram. Mas eu não gosto do camelo. O camelo não tem no Brasil, tá? Pra mim, eu gosto da startup vira-lata caramelo. Boa! Tá bom? Muito bom. Eu gosto dessa porque se vira em qualquer situação, não pega doença, não pega nada. Resiliente também, né? Porque assim, pra mim, esse é o ponto do investimento, né? Eu até hoje eu tenho 18% 18% ao ano de retorno nos meus investimentos. É bom pra caramba. Um pouquinho acima ali da Selic nesse período. Mas nesse período... É um triplo da poupança. Muito bom para a Selic nesse momento, né? Então, triplo da poupança. Tá, então, nesse meio dessas empresas que foram investidas, né, algumas deram o dobro, algumas deram 4 vezes, algumas não deu nada. Deu 0. Mas ninguém deu 10 vezes, por exemplo. Tá? E mesmo assim é bom. Então, eu quando eu faço investimento, eu miro no 10. Eu não miro no 100, que é, por exemplo, um VC normal vai mirar no 100. Eu miro 10 vezes. Eu tenho que acreditar que essa startup, na saída, vai me dar 10 vezes. Né? Vou te perguntar um negócio que a gente estava discutindo até no almoço. A gente vive a era inicial da inteligência artificial, certo? Da IA. E esses dias eu li um negócio que foi até do Sam Altman, da OpenAI, que ele falou o seguinte: já nasceu o primeiro bilionário do mundo que vai ficar rico montando a sua empresa sem nenhum funcionário, só usando a IA. E ele vai ter valuation de unicórnio só usando a IA. O que você acha disso? Você acha que a gente está próximo disso? Porque provavelmente você, lá como Venture Capital, deve ter todo dia uma empresa de IA batendo na tua porta, falando, eu sou uma IA que faz isso, que faz aquilo. Então, já nasceu. Nascer já nasceu, tá? Não sei quantos anos que ele tem. Ou ela tem. Tá. Entendeu? Muito bom. Ou se tá, boa colocação. Tá bom. É isso. Ou você tá numa garagem programando nesse exato momento. Exatamente. Tá fazendo alguns agentes ali, tá criando a companhia toda através de agentes. Vem uma inteligência artificial que está começando a ser desenvolvida nos Estados Unidos e na China, que chama inteligência artificial geral. A inteligência artificial geral é a que repete o pensamento humano. Essa provavelmente vai tornar alguém um unicórnio. Essa provavelmente. Ela ainda está muito cruazinha, está imatura, mas já tem várias startups no assunto, no tema. Que é a Já tem dinheiro, já tem dinheiro colocado, Sim. né? Já tem empreendedor trabalhando, né? E eu acredito que é daí que vai vir, né? Não vai ser IA generativa, ou machine learning, deep learning que vai trazer isso. Vai ser alguém que pensa na hora que pensar como a gente pensa. Né? Aí substitui até a gente. Esses dias eu estava usando, acho que no chat GPT no 5, que saiu agora, você consegue criar apps no site. Puta, que negócio absurdo. Consegue. Que negócio maluco, cara. Consegue. E Tipo, a gente fica meio viciado, cara. Com 3, 4 prompts, você tá lá com um MVPzinho na mão. E aí você fala, tá bom, agora eu quero tirar do MVP e transformar num programa de verdade. Ele te dá um passo a passo. Cara, o ChatGPT virou o seu programador, né? Não só o chat, sim. Outras, né? Ele é seu programador, acabou, me entrega isso aqui, ele te entrega. Sim. Não, mas ainda em coisas menores. Ele sabe. Por exemplo, quando você fala muitas vezes na linha da programação, ele vai te apresentar, só que ou o programador ele vai ainda digitar o código, ou ele vai fazer leitura de código. E assim, o programador não gosta de fazer leitura de código, porque querendo ou não é uma outra pessoa que está fazendo uma leitura, está desenvolvendo o código para você. Então assim, é que nem ele falou,
Ainda a gente está falando da inteligência artificial geral, né? Isso. Eu ouço de uma forma da super inteligência. É a mesma coisa? Muita gente está falando da super inteligência artificial. Então, talvez seja o apelido que o pessoal está dando. Pode certo? ser. Que a gente fala da super inteligência artificial. Aí, nesse sentido, tudo bem. Eu até entendo. Mas eu acho que ainda ela é uma colaborativa. Ela é uma inteligência que ela vai sempre colaborar com o humano. O humano brilha. Se ele souber usar ela, é mais ou menos o Jarvis, né? Exatamente, é isso. É verdade. Ela ajuda muito. E o 5 também tá, cara... Eu vi um vídeo que eu achei bem legal, inclusive. O cara tem uma empresa de edição de vídeo pra TikTok, essas coisas. Então ele pega vídeo de influenciador e fica cortando. Aí ele entendeu o padrão. Então agora o que ele faz? Ele usa a inteligência artificial que ele treinou para pegar todos esses vídeos, a inteligência artificial identifica no vídeo aquele potencial corte que ele usa. Ele fez um agente que já vai lá no After Effects, corta o vídeo para ele, monta, já sugere o post, faz tudo. Aí, cara, é muito engraçado. Ele mostra no Instagram dele, ele já lá de manhã dá um play, propula o negócio dele e já pronto, eu vou pra praia. E a inteligência artificial tá fazendo o que ele levava o dia inteiro para fazer. Então esse é um exemplo bem clássico da pessoa que está usando de maneira inteligente. Sim, são os prompts. Eles estão criando prompts exatamente para cooperar o tempo todo com você. É esse o intuito. Eu acho muito bom isso. Sandrão, acho que a gente cobriu boa parte do que a gente está falando aqui, né, no Yep Talks. Afinal de contas, você joga em todas as parcelas. Quando a gente falou de tecnologia, a gente falou de empreendedorismo, a gente falou de startups, entendeu? Mas conhecendo um pouquinho mais do Sandro. Quais são os hobbies do Sandro? O que você faz no final de semana? Eu sou uma pessoa que gosta de assistir filmes. Opa! Oh, que bom. O que você viu por último? Por último foi A Hora do Medo. Bom, né? Bom pra caramba. O Weapons eu vi também, muito bom. Melhor do que eu esperava. Melhor do que eu esperava. Se você gostar de terror, vai ver um que chama Faça Ela Parar, não, Faça Ela Falar, uma coisa assim. Que vai estrear agora no final do mês, que tá bem legal. Agora, esse Hora do Medo é maluca a história. É maluco e é bem feito, né? Aliás, do mesmo diretor tem um filme que chama Barbarians, de barbários, né? Bárbaros, sei lá como é. Barbarians, na verdade, isso. Muito legal, mesma narrativa, mesma história, de 2022. Depois assiste, você vê, você vai gostar. Se você gostou desse aí, você vai gostar do outro. E fora como fala filmes, o que você mais gosta de fazer? Eu costumo, como eu moro em São José dos Campos, eu costumo muito andar ali em volta na região, né? Então pego o carro, vou para Campos do Jordão, vou para São Bento de Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal. Almoçar em Caçapá, isso. Comer no restaurantezinho. Coisa boa. Almoçar em Campos do Jordão de vez em quando eu vou, né? Faz um bate e volta. Campos do Jordão é uma maravilha. Né? Muito bom. Sandro, eu queria te agradecer a presença aqui no Yep Talks, mas antes eu queria pedir que você desse considerações finais aí para a nossa audiência. O pessoal que quiser te encontrar, você está no LinkedIn, dá para encontrar como Sandro Valeri, né? Isso. Sandro Valeri está lá no LinkedIn, mas considerações finais para a nossa audiência. Eu acredito que aqui que eu posso trazer para todo mundo, primeiro foi sobre a criação do carro voador, né, trazendo isso. Na época eu fui chamado de maluco. Né? E tem que ter coragem para ir em frente quando a gente é chamado de maluco. E acabou dando certo depois. Então a gente às vezes tem sonhos de coisas muito diferentes, né, siga em frente para poder fazer. Né? E nesse aprendizado que eu tive lá, eu falei muito da equipe. Sem conhecimento a gente não vai longe, tá? Então não adianta nada de fazer alguma coisa sem a gente conhecer, sem a gente ter pessoas conosco que vão carregar. E em termos de investimento, eu deixo o recado vira-lata caramelo, né? Tá? Esse é o recado, torne-se uma startup vira-lata caramelo, que consegue sobreviver a qualquer situação, consegue se alimentar em qualquer situação e cresce em qualquer situação. Muito bom. Isso aí, muito bom, muito bom. Eu queria até fazer uma ressalva que ele falou agora, uma frase muito legal, acho que foi o Baran que falou, que a diferença do louco e do gênio é o resultado. Então é basicamente isso. Você foi taxado de louco lá atrás, mas você vê, é isso, é o resultado final. Você fez o carro voador, é isso. É isso aí. E a gente vai querer testar, depois que uma certa galera tiver testado, né? A gente vai querer testar também, hein? Fica tranquilo que ele tem paraquedas também, tá? Então não tem problema. Coisa boa aí, ó. Boa. Muito bom.
Sandro, muito obrigado pela presença. Eu agradeço. É sempre bom tê-lo aqui, já fica o convite para voltar. E para você que está do lado aí, não acabou o episódio para você, deixa seu like, né? Deixa o seu curtir, comenta, gostou. E aí, tá esperando o carro elétrico? Não tá esperando? Vai ter coragem de entrar no primeiro dia? Vai esperar um pouquinho, né? Traz um pouquinho da sua... Né, das suas dúvidas, das suas perguntas, e vamos interagir aqui um pouquinho, jogar, né? A gente sempre acompanha lá os comentários de todo mundo, muito bom ter com a gente. Não esquece de ativar o sininho, afinal de contas é importante para você receber notificações quando o próximo episódio do UpTalks entrar no ar. E a terceira temporada que tá bombando, hein? Se você voltar aí, tem vários episódios bacanas, tenho certeza que você vai se identificar. Trouxemos de tudo por enquanto, né? Aliás, isso aqui é um programa bem eclético. Sim. Né? Acho que a gente podia ir para as manhãs da Globo. Muito bom. Porque a gente está todo dia com um tema diferente, né? São pessoas notáveis, não foi isso que a gente prometeu? Caramba, pessoas cara. Notáveis. Olha, fica hashtag Globo me nota, né? Porque a gente daqui a pouco tá trazendo. Mas muito bom tê-los aqui e até o nosso próximo episódio. Muito obrigado, gente, para mais um episódio aí do UpTalks. Até mais, valeu, tchau.